Olá, que bom que a gente está junto outra vez. Você já ouviu falar em terapia de reprocessamento generativo? Você sabe o que é isso? O que pode fazer na vida das pessoas? Pode melhorar? Mas de que forma? Como esta terapia ajuda as pessoas a ser melhor resolvida na vida, né, nas relações todas. E tem também essa outra questão seríssima, a preocupação que as empresas precisam ter agora com a saúde mental dos seus empregados. São assuntos que nós vamos tratar neste Pode Tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui para falar sobre este assunto, terapia de reprocessamento generativo, uma especialista, a terapeuta Patrícia Neri Queiroz. Que prazer receber você aqui. Cássio, é um prazer todo meu estar aqui no Pode Tudo com vocês. Muito obrigado por atender esse convite, agradeço a sua assessora, a Doris Costa, amiga querida, e que sempre dá boas sugestões. Ela que me indicou você. Vamos começar disso daqui. Vamos começar explicando, porque não é uma terapia comum, né? O nome não é, assim, absolutamente conhecido, né? Embora eu vi aqui na conversa preliminar que tem mais de 65 mil terapeutas pelo mundo que já cuidam especificamente desse tipo de terapia. Conta um pouco sobre ela. O reprocessamento generativo é profundo. Papo para uma noite inteira. Exatamente. É profundo, ele realmente cura. Vamos partir da palavra, da definição. Reprocessar não é ressignificar. Quem reprocessa, reestrutura. Quem ressignifica, dá outro olhar, porém, a dor continua sendo a mesma. Reprocessar é diluir. É retirar, é eliminar. E generativo por quê? Porque ele gera novas sinapses, ou seja, ele gera novas conexões neurais, substituindo realmente sinapses antigas que foram cravadas por emoções, marcas emocionais, traumas. E o que acontece? Ela simplesmente, através do exercício cerebral conduzido durante uma sessão, genera, ou seja, leva a uma nova formação de sinapses, literalmente. Por isso, generativo. Deixa eu me tirar essas dúvidas minhas aqui. Todas as nossas emoções, elas existem, ficaram gravadas por conta de alguma experiência, boa ou má. E ficou impressa no cérebro, alguma região do cérebro ficou ali. E como é que você desimpressiona essas lembranças assim, para que elas possam sair dali e, em lugar delas, ser colocado outra coisa, ou a partir dali construir uma outra coisa em cima desses buracos que ficaram nesta área da lembrança? Acontece através de uma condução. Como essa condução funciona? É uma condução consciente ao inconsciente. Então, o tempo todo, a todo momento, a sessão inteira, o cliente, eu gosto de chamar de cliente porque, assim, ele tem um problema emocional, ele não está doente. Então, eu chamo ele de cliente por isso e com todo respeito. Então, voltando à questão da aplicação. É uma condução consciente o tempo todo, ele não vai ficar fora de si, é até preciso que seja dessa forma, para que essas sinapses possam ser geradas durante a sessão. Ele vai sendo conduzido, ele vai sendo levado a momentos onde a marca emocional aconteceu. Exemplo, se um pai gritou com o filho aos 5 anos de idade, e dependendo do que ele falou naquela frase, ele marcou emocionalmente o filho. Às vezes ele não percebe, mas isso acontece. Esse filho, dependendo da idade dele, se for entre os 0 e os 8 anos, isso vai cair integralmente no inconsciente da criança. Por quê? Porque ele não tem filtro nesse momento. O inconsciente está aberto, o inconsciente está sujeito a tudo. Quando essa marca cai ali, ela vai fazer com que essa criança seja a marca registrada. Então, ao tornar-se adulto, ele vai agir a partir da marca registrada. Quando eu chego até essa marca, eu reprocesso ela.
Mas e aí, como que essa marca vem? Através do exercício cerebral. É a minha ferramenta principal. O que vai acontecer naquela sessão? Provocando a respiração, trabalhando um processo respiratório extremamente importante, porque o oxigênio ele é importante para poder o quê? Fazer com que o cérebro entre no funcionamento que eu preciso. E ele vai trazer essa marca emocional. Muitos dos clientes até assustam, mais ou menos assim, nossa, eu não lembrava disso. E é justamente isso que eu repito no meu dia a dia e não conseguia lembrar. Pronto, a marca chegou, eu pego ela. Eu pego ela junto ao cliente, vamos reprocessar? Então é o momento em que eu vou trabalhar o reprocessamento. E aí eu vou reprocessar várias e repetidas vezes, porque repetição leva à perfeição. Vai chegar um momento em que vão começar a abrir novas percepções, que é quando a sinapse começa a ser formada, e aí o cliente entra no amadurecimento do que ocorreu. Esse amadurecimento substitui a marca e cresce emocionalmente, fortalece emocionalmente a pessoa. Ele não esquece, ele apenas entende diferente aquilo que ocorreu. Memória não apaga, né, Cassim? Memória não apaga. O que vai acontecer? Ele vai lembrar sem dor. Quando aquela lembrança vier, já não me incomoda. Ele vai olhar como? De maneira amadurecida. Eu cresci, eu não sou aquela marca. Pelo contrário, aquela marca não me determina. É claro que ele não vai fazer isso de maneira cognitiva. Ele vai sentir tão forte isso no campo dele que ele simplesmente vai mudar de ação. Eu vou dar um outro exemplo, se você me permite. Claro, eu tive uma cliente ontem à noite, no meu consultório. Na hora que ela saiu de lá, ela chegou em casa e me passou um áudio que foi incrivelmente maravilhoso. Me emocionou, porque ela disse: Patrícia, finalmente eu estou me sentindo leve. Eu estou com vontade de dar uma volta no quarteirão correndo. Você sabe por quê? Simplesmente porque ela conseguiu reprocessar uma frase dita pelo pai na idade de 12 anos, que fazia com que ela, sem perceber, não tivesse nem posicionamento profissional. E que frase que foi essa? Você não pode ser a minha filha. Uma frase que para uma criança naquele momento parece não surtir nenhum efeito. Mas quando cai no inconsciente, o inconsciente tem uma regra muito interessante, ele generaliza. Quando ele é generalizado, ela cresce acreditando que realmente ela não é a filha dele, ela não é competente, ela não consegue. Reprocessando a frase, porque o inconsciente grava som, o inconsciente grava cores, até cheiro. Alguns clientes meus já sentiram quando eles voltam a visitar a marca registrada. Nossa, eu senti até o cheiro do bolo da minha avó. Então, naquele momento, eu reprocesso. Nessa hora, sinapses começam a acordar. Se um comportamento, uma marca, um trauma gerou, a partir dali, uma mudança no comportamento. Claro, se acontece quando você é uma criança, você começa a mudar um comportamento que vai se transformar numa coisa diferente quando você se torna um adulto, né? Aquele comportamento começou nisso que você diz que é uma lembrança ruim que aconteceu lá atrás. Ele tem um comportamento, ele passa a ser desconfiado, ele passa a ser agressivo, passa a ser autoritário, quer dizer, ele muda. Aquilo as pessoas acham, não, é a personalidade dele. Quando, na verdade, ele às vezes nem sabe que aquilo ali não, eu sou sempre assim. Às vezes ele não foi bem vasculhado, né? Exatamente, você usou a palavra correta, vasculhado. Eu não acredito, eu afirmo. O reprocessamento vai além de vasculhar. Primeiro ele vasculha. Na hora que ele encontra, ele reprocessa a situação. Por exemplo, a criança mudou de comportamento, mas ela não entendeu isso. Ela não tem esse entendimento da mudança do comportamento dela. Por quê? Porque isso foi para o campo astral dela. Ficou lá. E na hora que isso é registrado, o que acontece? Pronto, tá aqui. É meu novo chip. Mas na hora ela não entende isso. Então, quando a gente traz o adulto para reconhecer que aquela marca determina o comportamento dele hoje, ele assusta na hora, ele impacta e ele fala, eu não lembrava disso. Então, agora consigo entender porque eu estou agindo de determinada maneira. Tem uma série de exemplos em relação a isso,
E é claro, a gente tem que citar exemplos, senão a gente não vai conseguir levar a compreensão necessária. Vou citar mais um. O que acontece? Eu reprocesso um rapaz, atualmente, ele tem 41 anos de idade. Existe uma frase, aos 5 anos de idade, quando ele tomou uma surra do pai. Conseguimos encontrar, através do exercício consciencial, a entrada no inconsciente, e aí veio a seguinte imagem. Eu não lembrava dessa surra. Condução, vamos voltar nela? Ele foi lá e olhou novamente. O inconsciente deu para ele uma frase. O pai disse assim: por que você fez isso? E nós ficamos reprocessando. O ato de reprocessar traz a informação. E aí ele volta e diz: entendi. Eu perguntei para ele: entendeu o quê? Eu entendi porque todas as vezes que eu me permitia me entorpecer excessivamente, no final, passado o efeito, vinha essa frase na minha cabeça: por que você fez isso? Então eu me autopunia e não sabia por quê. E perguntei para ele: você lembrava dessa marca emocional? Ele: não. É o que o reprocessamento faz. Ele vai na marca, traz, provoca o reprocessamento, traz o entendimento, e quando ele sai do consultório, ele fala assim: que alívio. Porque ele não só entendeu, mas ele despressurizou. Aquilo estava incomodando ele. Despressurizar é o quê? Tirar a pressão que aquela marca causa. Muitos dizem assim, se não a maioria: estou aliviado. Agora eu entendi. Ah, mas você só entendeu? Não. Eu mudei completamente a minha atitude. Eu não sinto nem vontade de beber. O diagnóstico é feito a partir de uma conversa, né? Mas como é que você identifica que o tipo de problema que ele tem que gerou uma personalidade, vamos chamar assim, né? Essa personalidade, a forma de agir, de se relacionar. Como é que você descobre o que poderia ter gerado aquilo? Geralmente, o cliente já leva o problema. Ah, ele já chega e falou... Ele chega com um problema. Vou citar mais um exemplo. Ele já chegou com um problema: não consigo dirigir, tenho medo. Não consigo. O que acontece? Vamos reprocessar? Vamos encontrar talvez onde esse medo esteja marcado inicialmente na sua vida. Dito e feito. A gente encontra o registro justamente quando o pai está ensinando ele a dirigir de maneira extremamente ignorante. Então aquela imagem traz para ele o registro de: não sou capaz, eu tenho medo de volante. Então quando você vai reprocessando isso, vai levando o indivíduo a uma compreensão tão ampla da situação que ele vai descobrir: não é que eu tenho medo, esse medo foi introjetado em mim. É mais ou menos assim. E aí esse reprocessamento, ele não só traz o entendimento, como ele dilui o poder energético que a emoção gera como efeito no campo dele. Ele se sente liberto, literalmente. É assim que funciona. Então, o empoderamento começa a acontecer. E é um empoderamento natural. O terapeuta não ensina ele. Isso é cognitivo, né? Se eu só ensinar ele não vai simplesmente colocar em prática facilmente assim. Uns conseguem, mas e aí? Se o meu inconsciente tem uma velocidade muito alta, ele é o responsável pelo meu impulso. Se eu ensino ele a não ter medo, o inconsciente é mais veloz. Então ele vai determinar a ação. Se ele determina a ação, o cognitivo não alcança, porque a velocidade cerebral é menor. Só para você ter uma ideia, 5% de capacidade nosso cérebro tem, perto de, vou exagerar um pouco para entender a velocidade de um inconsciente, 400%. Como que eu cognitivamente, de maneira comportamental, vou evitar esse impulso? Não tem como. Chega primeiro lá no inconsciente. Na verdade, não chega primeiro. O inconsciente manda tudo primeiro, ele determina tudo. Tanto que hoje, por exemplo, quem tem... sofre com questões de borderline, por exemplo. Acidentes de trânsito já foram causados por pessoas que têm borderline. Então, o que acontece? O impulso emocional é tão veloz, ele é tão forte, que ele não dá tempo para o indivíduo pensar. São muitas informações, a milésimos de segundo, ele não consegue pensar. Então, esse impulso vai pegar ele não vai enxergar nada, cara, assim, na frente dele. Tudo que ele quer é obedecer esse impulso. A raiva,
tudo que ele quer é gritar, tudo que ele quer é acelerar, ele quer descontar nas ações. O que a gente faz então? A gente despressuriza esse campo energético, porque a marca da emoção, ela é uma energia. Você consegue ver o inconsciente? Tocar? Não consegue. Subentende-se que ele é uma energia. Se ele é uma energia, nós somos energia, tudo é energia, eu magnetizo, observo, ela dilui. Se ela dilui, ela deixa de fazer parte do meu campo. Se ela deixa de fazer parte do meu campo, ela deixa de determinar as minhas ações. Sim, isso é bacana, bem explicado como teoria, eu estou dizendo assim, para poder deixar bem claro na hora que aquilo acontece com o paciente ou o cliente, como você diz. Sim, chama o cliente. Essa é a teoria, vai fazer sim, porque vai fazer isso, vai acontecer aquilo, tá? Mas para ele que trouxe de bandeja um problemão para você. Como é que ele vai entender isso daí, esse processo que ocorreu com ele, para que levasse aquilo que ele está buscando resolver? Aí é onde acontece a mágica. A mágica. É a mágica. É quando eu, didaticamente, faço uma psicoeducação, eu mostro para ele tudo o que está acontecendo fora do vocabulário científico, vamos dizer assim, e aí ele tem os estados dele. Ele fala, então eu entendi. Vou dar um exemplo para você também de um dos processos da psicoeducação que eu utilizo. Então eu falo, olha, você me trouxe um problema de que você não consegue simplesmente guardar o seu dinheiro, que é um dos casos reais que eu tenho lá. Tá bom. Então, Patrícia, eu não estou conseguindo guardar dinheiro. A relação com o dinheiro é um problema. É um grande problema. Nós fomos investigando através da história contada por ele mesmo e eu vou identificando um padrão repetitivo. O que é um padrão repetitivo? Ele mesmo vai dizendo, com 12 minha mãe disse que eu não tinha capacidade. Com 14 minha mãe pegou o dinheiro que era a minha pensão do meu pai. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então você tem uma linha de repetição ali. Aí eu mostro para ele, você está vendo que existe uma repetição na sua jornada de vida? Ele, sim, entendo. E isso é o chamado padrão repetitivo. Se eu falo para ele padrão repetitivo, ele não capta. Mas se eu falo, você está vendo que você tem uma linha de atitudes de repetição que a sua mãe foi colocando no seu inconsciente? Entendi. Então você acabou acreditando que você não é capaz de lidar com o seu próprio dinheiro. Isso também é uma crença limitante. São pequenas marcas emocionais. Nossa, realmente minha mãe é assim. Então a gente pega essa linha toda de repetição que a mãe vai desenvolvendo na vida do próprio filho e aí a gente começa a reprocessar isso. Quando ele começa a entender, ele vai profundo no processo, a própria marca emocional dá para ele informações que ele não tinha. Porque enquanto criança ele não conseguia enxergar. Mas sendo eu adulto, olhando para o meu processo emocional de toda uma vida, tá. Então esse tá, ele vai começando a desenvolver essas sinapses novas. Aí ele me pergunta, e o que é sinapse? Novas conexões. Sua mãe colocou conexões antigas de que você não consegue lidar com o dinheiro sem você perceber. Agora a gente só vai tirar e só depende da sua entrega. É assim que eu vou explicando. Então se eu falo que o inconsciente é mais veloz, eu uso impulso. Se eu falo que o inconsciente é menos, eu falo lógica, para que ele possa entender o que vai acontecer com ele. Tem uma frase boa da Clarice Lispector, ela falou assim, eu não corrijo algumas coisas da estrutura do meu edifício. Gosto dessa frase. Eu não sei o que é que está sustentando o edifício todo. Há pilares que não se podem ser mexidos, porque eles nos protegem. Então, nessa jornada, o cliente escolhe, falando, nisso eu não vou mexer. É tão poderoso o reprocessamento que ele mesmo fala, eu vou deixar isso aqui como está. Eu fui reprocessada, então eu vou usar o meu exemplo. Há situações na minha vida, existiram situações na minha jornada, que o meu pai simplesmente é muito machista. Meu pai é um homem machista, mas ele não tem a percepção disso. Então o que acontece? Se eu fosse mexer em todas as atitudes que o meu pai direcionou para mim, eu não iria hoje conseguir botar o limite que ele precisa sentir partindo de mim. Então, nesse pilar eu não mexi. Esse pilar eu não vou mexer, porque ele precisa entender, mesmo sendo pai, o limite que ele tem no meu campo pessoal. Porque reprocessar é muito profundo, é tão profundo que pode mudar até esses pilares.
Então, há pilares que eu concordo com você, concordo com a Clarice, não devem ser mexidos, gosto muito dessa frase dela, e eu tomei muito cuidado para que pilares que protegessem o meu limite pessoal não fossem mexidos. Né? Por isso eu reprocessei. Eu reprocessei aquilo que, para mim, me tirava do âmbito da necessidade de aprovação, me tirava do âmbito de ter que ser aceita por todo mundo. Aí eu mexi, mas eu analisei o pilar que iria me proteger. Esse eu não mexi. Como nós nascemos dependentes de alguém, nós somos animais incompletos ao nascermos, e a gente vai dependendo das pessoas ao nosso redor, são pessoas que têm o comportamento delas, são pessoas que têm problemas também. Embora você ame infinitamente a mãe, o pai, mas são pessoas que ao longo da sua história tiveram problemas. E é claro que no dia a dia acaba transferindo esses problemas para os filhos, e os filhos crescem também. E aí fica com essa carência. Não, olha, se o outro não me aprova, eu não sei. O sujeito tem aquele síndrome do impostor. O cara é bom, mas ele não se sente bom naquilo, né? Então, são coisas que colocaram o pobre coitado, nós, né? Vão colocando. E a gente, por mais que se ache assim, resolvido, nós temos problema. Então, você monta alguém, é uma responsabilidade enorme. Você monta alguém que já vem com defeito de fábrica. O que acontece? Tem questões muito interessantes quando se tratam dos nossos pais e de pessoas que nós amamos. Tem questões interessantes aí. O que ocorre? Ocorre que não é porque é pai, não é porque é mãe, que em determinados aspectos eles não podem ter sido vilões. Certo? Eu coloco esses vilões aí até entre aspas. Por quê? Eles também trouxeram marcas, né? E marcas que foram passadas para nós. É aquela premissa, né? Nós erramos tentando acertar. Ok. Mas no fato em si, a marca foi gerada. Ah, é culpa do meu pai? Não sei se é culpa, mas a responsabilidade de tirar a marca é minha. Então eu preciso tirar essa responsabilidade. Perdão, eu preciso tirar essa marca porque a responsabilidade é minha. Ah, mas a minha mãe me deixou uma marca tão profunda de rejeição? Sim, mas a responsabilidade de retirar essa marca é sua, não é dela. E aí entra o reprocessamento. Onde que ele vai trazer essa compreensão do que os meus pais, do que as pessoas que eu amo fizeram comigo? A compreensão. Essa compreensão, ela não é dita, assim, pelo terapeuta. Ela sai de dentro da pessoa. Esse é o grande segredo. Essa compreensão é construída dentro. Por isso que quando eu faço e falo sobre o reprocessamento generativo, eu falo que é um caminho para dentro. É uma saída para dentro. Eu não fico aguardando que o terapeuta me diga o que eu tenho que fazer. A resposta está dentro de mim. E são os meus próprios registros emocionais que vão me dar esses caminhos. Eu já vi várias expressões de pessoas que voltam do processo e usam palavras, nossa, como eu sou incrível. Eu não precisei dizer isso para ele. Esse como eu sou incrível vai renovar a vida dessa pessoa. Eu já tive atendimentos lá, assim, que a pessoa, tipo assim, nossa, nem voltou. Mas por quê? Porque em 2, 3 ciclos de reprocessamento, ela acessou uma resposta tão bonita, porque isso depende do campo da pessoa, que eu nunca mais vi essa pessoa. Ela foi viver a vida dela. Outros que depois de uma sessão, 2, me passam áudios incríveis, então encontrei a resposta. Eu só faço conduzir a pessoa na resposta que já habita dentro dela. Eu fui muito buscadora, assim. Muito buscadora. Você viveu conflitos? Extremos. Eu fui muito buscadora. Eu digo para você que eu fui em todos os lugares que eu pude. Eu digo para você que eu fui em todos os tipos de ajuda que eu pude pedir. Todas que você citar, eu vou dizer fui, Cassim. Eu fui. Entendeu? Eu fui. Mas quando eu encontrei a bandeira do reprocessamento generativo, eu achei a saída. E a saída é literalmente para dentro. Você já fez análise? Fiz. Fez, né? Fiz. Tem, claro, todas as suas ajudas. Existem ajudas. Mas eu digo o seguinte, o reprocessamento ele vai resolver a sua vida, né? Eu preciso viver. Eu não posso ficar preso a um consultório, dependente de uma orientação apenas. As respostas estão dentro de mim. Eu sempre fui muito buscadora no seguinte sentido. Todas as pessoas do mundo da espiritualidade me chamavam muita atenção. Porque literalmente todos eles diziam assim, tá dentro de você. Tá dentro de você.
Isso era muito recorrente nas entrevistas, né? Eu ficava olhando assim, tá dentro de mim, mas onde? Eu sempre me fiz essa pergunta. Cadê? Quem bota a placa para eu chegar até lá? E o reprocessamento me deu a placa. O reprocessamento me fez achar o lugar. Ah, então é isso que eles querem dizer quando eles estão falando de resposta dentro, né? É sobre isso. Ah, então essa é a sombra que Jung tanto falava para que a gente enfrentasse. O reprocessamento me deu o direcionamento de onde a sombra nasceu. E quando eu olhei de frente para minha sombra, os meus conflitos sumiram. Porque a sombra, ela não vai te amedrontar. Ela vai te dar o caminho para você acessar a luz. Sem passar por ela, que luz que você vai ver? Você tem que passar por ela. Eu sempre digo o seguinte, Jesus Cristo não foi para o deserto se divertir. Ele foi para o deserto sentir dor. E quando ele sentiu dor, foi só depois dos 40 dias que ele viu a luz. E assim Zaratustra fez. E assim Buda fez. Entende o que eu estou querendo dizer? Tem os caminhantes do caminho de Santiago que depois voltam. Eu tenho um amigo aqui, ele conversando outro dia, ele fez o caminho todo, ele fez 800 quilômetros do caminho de Santiago. Eu falei, cara, você é muito doido, né? Não, eu preparei, fui. Sim, mas lá eu encontrei Deus. Lá eu encontrei Deus, eu entendi o que era a vida, me entendi o que é esse ser que a gente chama de Deus. Falei, bom, então quer dizer, as pessoas saem do seu habitat, né? Muda completamente a sua rotina, tudo, o cenário é outro, tá? Então, ali ele tem um encontro com ele mesmo, né? Talvez é isso daí, a pessoa está voltado para si, embora ele esteja caminhando, vendo tudo, mas ele está voltado para si, né? E como o Buda fez, não foi embaixo de uma árvore? Siddhartha Gautama sentou embaixo de uma árvore ali ele ficou, até que ele alcançasse o Nirvana. E perguntaram para ele depois o seguinte, como é? Me conta como é. E ele respondeu, veja por você mesmo. E é o que o reprocessamento generativo conduz você. Veja por você. Eu encontrei o meu Nirvana. Eu não posso te dar receita para chegar. Você vai encontrar o seu. Então você precisa ver por você mesmo. O que é a grande sacada, vamos chamar assim, do reprocessamento generativo? Ela te faz ir para essa essência que cada um vai chamar como quer. Deus, centelha divina, cada um vai chamar de alguma maneira. Eu chamei de essência. Eu tinha perdido minha essência, Cassim. Eu encontrei. Eu consegui ver a minha essência no reprocessamento. Viu o quê? Minha própria essência. Ah, é? Eu digo para você que eu vi, é. eu enxerguei de variadas formas e eu digo para você que ela é linda. Mas se eu disser para você como é uma essência, eu estou errado, porque você tem a sua. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E a gente falou de frase agora há pouco, tem uma frase interessante também do Sartre. Ele diz, não importa o que fizeram com você. Mas importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. É porque a pessoa se agarra com o que fizeram. E só que ele não volta ao passado para poder resolver aquilo. Já foi feito. Se você continuar querendo voltar para resolver no passado, não dá, né? Cassim, posso fazer uma provocação aqui? Claro! Essa frase do Sartre caminhou ao meu lado por muito tempo. Jean-Paul Sartre caminhou ao meu lado com essa frase. Eu digo que ela é muito rica. Mas o que acontece? A frase dita é linda, mas viver a frase é outra coisa. Então, muitas pessoas do âmbito da psicoterapia, muitas grandes referências históricas, eu passei por todas. Eu estudei a Amit Goswami sozinha para tentar entender onde estava essa essência. A Amit Goswami me ajudou muito, porque ele é um indiano da física quântica de uma referência incrível. Eu fui a fundo na quântica para tentar encontrar a minha essência. Mas eu digo para você, a quântica, ela é incrível, mas só foi o reprocessamento generativo que me mostrou. Eu vou dizer isso para o mundo inteiro. Enquanto as pessoas não olharem para dentro, a frase de Sartre vai resolver. A partir do momento que o que você está fazendo com o que fizeram de você. Você entrega essa frase para uma pessoa, ela vai para casa e fica assim, o que eu estou fazendo com o que fizeram de mim? Não sei. E o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Não sei. Alguém tem que dar uma placa. E se você não tiver essa placa, você não vai chegar. Aí você vai me perguntar assim, qual foi os outros caminhos que você passou, Patrícia? Meditação, fiz todas possíveis. Mas tem uma questão com a meditação. A meditação, você já reparou, as pessoas que meditam, é incrível. Mas elas voltam vendo coisas sempre muito bonitas, né? Cadê a sombra?
Subiu? Não, eu quero ver a sombra. Que sombra é essa que está todo mundo falando que eu preciso olhar para ela? Era a minha grande pergunta. E foi o Jair, no reprocessamento, que respondeu nessa criação. Então eu peguei, abracei e eu me vi. Quando eu me vi ali, eu falei, encontrei. E é aqui que eu vou mostrar para todo mundo a grande resposta que está dentro de você. Você tem o seu consultório onde você trata desse reprocessamento, né? Terapia Exatamente. de reprocessamento generativo. E você também trabalha numa outra clínica onde você atua com empresas, né? Que é para cumprir, ver se as empresas estão cumprindo uma norma que já vai começar a ser fiscalizada agora em maio, já está em vigor, que obriga as empresas, dá a elas a responsabilidade de observar o emocional dos seus empregados, né? Exatamente. Especificamente, esta empresa que eu trabalho é um hospital de recuperação. Então, lá eu atuo tanto para essa questão emocional do funcionário, quanto para os internos. A grande questão do reprocessamento generativo está sendo mostrado o poder dele lá dentro. Então, eu pego toda essa estrutura do reprocessamento generativo e vou conduzir palestras aos internos. E olha que interessante. O adicto, né, que é o viciado em drogas, ele nunca soube, a grande maioria deles nunca soube que não é a droga a questão. A questão é a emoção que o impulsiona a. Então, quando você começa a mostrar que essa resposta está dentro, muitos deles começam a enxergar o caminho. Nesta atuação, muitos já foram para o meu consultório. Já está há 10 meses sem uso nenhum. Por quê? Porque ele foi na raiz junto comigo. Eu o conduzi até lá. Eu dei as placas pelas quais eu passei e disse, você vai chegar lá. Apenas sinta, apenas vá, apenas me escute. Até que finalmente ele falou, uau, eu não usava por gostar. Era porque eu queria dopar uma dor emocional. Então, há um trampolim que faz a pessoa buscar. Agora, falando do termos dos funcionários. Imagina você um funcionário que trabalha numa clínica de adictos. É pressão o tempo todo. É cobrança o tempo todo. E também tem as próprias marcas emocionais deles. Né? E isso vai sendo isso vai sendo resolvido lá dentro a partir de quê? De uma conversa, que às vezes senta do meu lado ali e me diz, na sua palestra eu entendi a dor, ela tem que ser reprocessada. Ou ela é reprocessada, ela não vai sair de mim. E começou a identificar. Quando meu pai disse isso, quando minha mãe disse aquilo, quando minha mãe falou uma coisa, quando meu irmão fez aquilo, começa a identificar. Isso numa palestra, que assim, agora você imagina numa condução individual. Não, você vê situações brilhantes acontecendo. E os olhos da pessoa começam a te dizer, literalmente, que ele tem ali uma dor. E não uma vontade de buscar aquele entorpecente. Ele tem uma dor. O que ele quer não é estar fazendo uso. O que ele quer é não sentir mais aquilo. E aí consiste o vício. É muito comum a gente que eu digo que é comum nas pessoas, atribuir aos outros os seus fracassos, os seus problemas, os seus obstáculos. Eu não fiz porque eu não cheguei lá porque... Então, tem sempre alguém que foi o obstáculo que não permitiu que ele fizesse aquilo que ele sonhava. E isso é confortante, porque eu não preciso ser obrigado a fazer nada porque já fizeram e me atrapalhou. Entendeu? Isso também, às vezes, o sujeito é meio folgadão. Ele quer botar a culpa nos outros por esforço que ele não fez. Ele quer colher alguma coisa assim, de graça, sem se empenhar. E não é fácil. Às vezes eu converso com alguém, dou um exemplo. Olha, você pode ficar milionário hoje. Você ganha na loteria esportiva um grande prêmio sozinho, você fica milionário agora. Mas se você quiser ser um doutor, você vai ter que estudar 20 anos da sua vida. Você vai ter que dedicar 20 anos. Uma formação básica, depois uma formação acadêmica, uma pós-graduação, daí você vai para um doutorado, você escolhe uma área. Mas sem isso não tem jeito, não tem loteria de conhecimento. Aí o cara não quer fazer um esforço desse, mas inveja quem fez. Aí fala, não me permitiram que eu fizesse isso. Zona de conforto. Zona de conforto, é.
O que acontece com a pessoa que tem a zona de conforto ali? Ele está muito confortável onde ele está. Analisa o contexto familiar dele. Analisa a forma como ele foi criado. Analisa a situação e a maneira como tudo foi ou colocado na mão, ou ele sofreu tanto, e aí o que ele faz? Ele se esconde atrás da dor. É por isso que, nesse caso, e penso ser um dos, né? O reprocessamento não vai atingir. Você sabe por quê? Porque o portal não está aberto. Tem uma situação que eu trabalho dentro do consultório para que as pessoas entendam como a eficácia do reprocessamento pode acontecer, que é o seguinte, eu chamo de fator Q. Já ouviu falar? Não, pois você vai. Você que inventou esse fator. Eu inventei, mas ele tem total sentido e fundamento. O que é o fator Q? Frequência. Frequência. Se você não tem frequência, você não vai tratar. O que é fator Q? Querer. E aí tem 3 níveis de querer. Você tem a pessoa que tem uma frequência altíssima, que chega lá, que assim eu já vi reprocessar em 4 meses. Eu nunca mais ouvi falar na pessoa, a não ser agradecimentos. Tem o fator médio de frequência. Não sei, será que vai dar certo? Você já vê que a frequência energética da pessoa não está muito legal. E a frequência B, que é a baixa. Esse eu nem pego. Porque se o portal do querer não está aberto, o que entra? Nada. Então o seu portal de querer precisa estar numa frequência altíssima. Tem gente que chega lá assim, vamos lá. Que reprocessamento que é esse? Eu falo, eita, esse aqui é 3 meses. 3, 4 meses. Dependendo do que ocorreu na jornada dele. Dito e feito. O cara sai da primeira sessão numa energia, numa renovação que é fora do comum, todo mundo percebe. Já vi pessoas em sessões de meia hora só para experimentar o reprocessamento, mas a frequência estava tão alta de receber aquele método que muitas vezes eu vi a porta do consultório abrir, que eu sempre gosto de acompanhar todo mundo, até para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Nossa, o azul do céu parece que mudou. Eu falo lá na porta para eles, não, você que limpou sua lente. O azul sempre foi muito lindo. Mas você que limpou sua lente agora. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma frequência alta, a eficácia e a profundidade é ainda maior. Mas se eu tenho uma frequência baixa, é porque eu estou esperando que a solução venha de fora. Mas isso também não é de personalidade? É assim, você tem um cara que é otimista naturalmente, tem outro que é cara ele mais pessimista mesmo, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Então, tudo que ele olha, o jeito dele olhar o mundo é um jeito assim, não é? Sei não, viu? Sempre assim, o outro fala, vamos que dá. Eu acredito muito que todo mundo nasce com a sua porcentagem essencial. Eu acredito muito nisso. Agora tem um detalhe. O cara é pessimista. Se você for investigar, ele tem um pessimismo que ele adquiriu ele. Aí você vai olhar para o pai, você vai olhar para a mãe, tem um pessimismo ali. Então, personalidade é o quê? É algo que você vai construindo, não é? Se ele é construído, você nasceu com ela? Você não nasceu com ela. Ela é construída. Se ela é construída, em algum momento esse tijolo foi colocado. Agora, tratando da questão essência, aí nós vamos falar do seguinte, tem aquela pessoa que quer, ela está com vontade, ela está precisando, ela está com objetivo. Eu chegava no meu reprocessamento, numa vontade tão grande que eu reprocessava 2, 3 horas por sessão. Aquilo foi trazendo para mim respostas, bandeiras, profundidade, a ponto de eu chegar na essência que eu falei para você, que eu vi. Você viu? Eu vi, eu enxerguei isso. É como, aí eu posso te dizer, né? E Patrícia, como é que é essa essência? Eu vou te responder, veja por você. Olhe você tem a sua. É Buda. Meu amigo, não há nirvanas, há nirvana. Entende? Há um nirvana e cada um tem um. A quântica trabalha muito o conceito de centelha divina. Todo mundo tem a sua. Correto? Olhe para ela. Ela está embutida, ela está envolta pela tal sombra. Mas a sombra é sua. Ela foi colocada. Nossa, mas que personalidade forte. Tudo bem, você tem uma personalidade forte. Mas e aí? O que dela foi colocado em você? Porque o que dela foi colocado em você, naturalmente retiramos. Mas o que é essencialmente seu, é essencialmente seu. Isso não é mexido. Isso aí você vai encontrar, você vai enxergar. E quando você enxergar,
tudo muda. O trabalho que você faz com empresa, quando uma empresa solicita, você faz um diagnóstico de clima organizacional, como é que é? Para ver como é que está a saúde mental média daquela empresa. Essa saúde mental fica a cabo do psicólogo. Ele vai fazer ali um diagnóstico, ele vai fazer todo um trabalho, que é inclusive muito importante. E quando vem para o cunho terapêutico, aí sim, eu consigo enxergar de maneira grupal ali quem está além, quem não está, quem está com uma marca, quem está querendo sair, quem não está, que dores são essas, né? Se é trauma, se é marca emocional, porque tem diferença, né? O trauma é uma pancada muito forte, marca já não trata de uma pancada. Então a gente vai começando a perceber através de uma conversa individual, desenvolvendo uma estatística e fala assim, o pessoal aqui não está muito bem, não. E a gente faz uma troca ali com o psicólogo, faz uma troca ali com o psiquiatra e começa a entender o que está acontecendo a partir de um trabalho de grupo. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, sobre o cunho da visão terapêutica, eu já consigo observar, olha, ali tem um problema. E às vezes eu identifico até no rosto da pessoa um traço. Por exemplo, se eu olho, olha, você tem uma marca emocional muito forte de um lado feminino, não tem? A pessoa, como assim? Tenho. Por causa de uma leitura comportamental que me dá esse poder. Então, eu olho para os rostos da pessoa, já estou começando a identificar. Ali tem uma marca emocional cravada pela mãe, hein? O menino já chora na minha frente. Ali tem uma marca emocional cravada pelo pai, viu? Como assim? Ele começa a entrar em contato com essa marca. Eu fiz esse processo lá na clínica. Eu conversei com um a um. Então, eles entraram na mesa ali na sala, falaram comigo. Eu falei, vem cá, meu querido. Quem foi a mulher que te feriu? Lágrima atrás de lágrima. Sem nem perguntar o nome. Então, pelo meu ponto de vista terapêutico, eu consigo identificar até antes da pessoa abrir a boca. Então, já vou ajudando o psicólogo ali. Ele pega, já vai fazer uma conversa dentro do cunho psicológico, da forma como ele entende que tem que ser diagnosticado, e a gente vai trabalhando ali. Quando a gente chega no final, olha, nós temos aqui um exemplo, 70, 50 estão com a porcentagem X de questões emocionais de cunho tal. E aí a gente passa para o dono da empresa e fala, olha, o problema aqui está sério. Então é um trabalho de grupo que a gente desenvolve. Né? Eu converso entre as competências, né? E toda competência tem a sua importância, há o seu pilar, para que daí a gente possa passar para o dono da empresa, olha, a doença emocional aqui está grande. Isso pode estar atrapalhando muito o andamento da sua empresa, que vai prejudicar o seu produto, que vai prejudicar o seu lucro. Isso que é assim quando não é um empresário que está com problema. Ele que está aqui. Quando ele está com problema, aí nós temos uma coisa um pouco mais complexa, porque a gente precisa convencê-lo de que a coisa está com ele. Eu já atendi um empresário fortíssimo, ele estava numa situação de luto da esposa, há 6 anos. O luto funciona assim, 4 meses mais ou menos até que chega ao ponto da aceitação. Se partiu desse ponto além, ele não recuperou, aí já vem ansiedade, depressão. Aí o cara já não quer sair da cama. Aí ele já tá mal. E a empresa tá caindo junto com ele. Ele não tá percebendo. O que aconteceu? 6 anos que é assim, de luto. 6 anos. Esse rapaz foi lá pra mim. 47 anos. Ele sentou na minha frente. Ele falou, já não sei mais o que procurar. E deixei ele falar. Ele falou por 1h30. Ele falou por mais de 1h30. E ele foi falando, eu fui olhando pra ele. Eu disse, olha, você tá com isso e isso. Ele olhou para mim e falou assim, quanto é seu tratamento? Eu preciso disso aqui. Resultado? 4 meses de reprocessamento. Esse empresário hoje dança no meio da empresa dele. Acordou os funcionários para a alegria que nele estava morta. E ele mesmo olhou para mim e disse, eu estou curado. Eu saí dessa situação. Quero que minha filha venha, quero que meu filho venha, quero que meu vizinho venha, quero que todo mundo veja essa luz que eu enxerguei. É assim que funciona. A empresa, que se o dono está mal, é uma questão. Mas quando você tem muitos profissionais com problemas emocionais, a empresa tem que saber também se é a empresa que produziu aquele mal-estar
no funcionário ou se ele já trouxe isso de casa, da vivência anterior dele, não? Traz da vivência anterior. O que vai acontecer é a seguinte situação. Ele tem uma jornada de vida, certo? Quando ele chega na empresa, ele vai viver uma pressão. Dependendo da pressão, essa pressão vai encontrar uma mola que já vem da jornada dele. Vou dar um exemplo. Eu atendo um rapaz que ele é responsável diretamente pelos medicamentos das cirurgias aprovadas pelo SUS. Esse rapaz tem uma responsabilidade imensa. E ele falou para mim, a pressão é muito alta. A pressão é absurda, eu não suporto, é muito complicado, eu não consigo lidar, é tudo culpa minha, eu não consigo, às vezes eu erro o remédio, às vezes tá faltando, eu não lembro. Começamos o reprocessamento, assim. Há 8 sessões ele me disse o seguinte, não, tá tranquilo, a pressão é a mesma, mas eu tô bem. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que ele já trouxe essa pressão construída pela família, ele já veio trazendo uma cobrança excessiva, ele já veio trazendo uma grande pressão vinda dos próprios componentes familiares e muitas vezes vem dos pais, né? E quando ele chega na empresa, ainda tem um outro processo. Ele passa pela escola, ele tem professores extremamente compulsórios em tudo que faz, muito autoritários. Ele passa por uma faculdade de pressão muito forte e ele vem criando essa pressão ao longo do tempo. É claro que a empresa também vai ter a parte dela, mas hoje, com a visão do reprocessamento, eu enxergo que é muito mais da caminhada. Quando ele chega, ele vive aquela pressão, essa se torna latente. Ele não dá conta, ele reage. O que acontece? Reprocessou. A pressão é a mesma, mas a reação não é mais. Então hoje, olha que importância isso. Hoje ele vai observar com mais calma, com mais tranquilidade, que remédio que está faltando. Vocês viram? A pressão continua, mas ele não está sendo tomado por ela. Entendeu? Eu me lembro de um livro, o nome eu não sei, era Só os Neuróticos Sobrevivem, e tratava da vida empresarial, entendeu? Só os neuróticos sobrevivem. Eu falei, bom, esse mundo competitivo, o cara tem que ser tão competitivo que ele se deforma também de alguma maneira, né? Porque você tem empresas que têm metas irreais e impõem isso no quadro de funcionários para que todo mundo tenha o desempenho e às vezes a situação, você não vive fora do mundo, você está num mundo que tem uma circunstância, e essa circunstância histórica, ela varia. Agora, você querer que haja uma meta para ser alcançada que é irreal, você bota uma pressão maluca, então o sujeito se neurotiza, não? Exatamente. O que acontece? Como eu disse para você, todas as pressões, todas as marcas já vêm trazendo esse excesso de pressão, né? Agora, quando o indivíduo, às vezes ele nem viveu essas marcas emocionais que causou esse processo, quando ele chega lá na empresa, ela começa a ser construída. Porque ele tem uma meta para bater. Ele tem um ponto para poder atingir. Ele está sendo cobrado o tempo inteiro. Então começa a criar ali uma marca dentro de um processo empresarial onde ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar. Onde aí nós vamos ter o quê? Burnout. Correto? A burnout vai fazer o quê? Não estou dando conta. Eu não consigo mais. É muita coisa. É muita meta. Você trata burnout também? Claro. De uma maneira incrível, profunda. Situações como essa, como pode ser despressurizadas? Assim, a pessoa vai sendo tratada de uma forma que ela começa a perceber o seguinte, mas eu não sou isso. Eu não preciso. Não é para isso tudo. Também não tem essa necessidade. Ela vai despressurizando de tal forma que é tão encantador ver o retorno à essência que eu citei para você, que ela começa a pensar o seguinte, era só pressão. Mas ela tem que sair do ambiente que causou esse mal, ou empresa, né? Se ela troca de emprego, se vai muito da pessoa, Cassim. Vai muito da pessoa. Às vezes, quando termina o reprocessamento, a pessoa decide continuar, porque ela entende que agora ela está tão bem que ela consegue lidar com aquela pressão sem a pressão entrar no campo dela. Mas tem pessoas que desistem. Eu comecei um reprocessamento com uma menina, uma moça, que começou como médica pediatra.
Concluiu o reprocessamento, acredito, com 9, 10 meses. Ela está na radiologia. Então você vê que são pontas completamente diferentes. Então ela vai percebendo ali, é claro que é um campo individual, né? É muito individual. Ela vai percebendo ali que aquela pressão já foi construída antes, ela foi até jogada lá, porque ela achava que ela conseguia aguentar aquela pressão. Mas quando ela é criada no ambiente empresarial, aí a gente trabalha a questão do burnout. O que acontece? Ela vai despressurizar. Ela vai despressurizando. O que é despressurizar? Trabalhar a saída da pressão causada pela ação da empresa em cima daquela pessoa. Quando ela começa a relaxar, quando ela começa a despressurizar bastante, ela pode tomar 2 decisões. Eu agora estou tranquila para lidar com essa pressão sem que ela me atinja. Ou, quer saber, isso não é para mim, eu vou sair. Porque senão é como se tem uma batida no dedo, né? Uma martelada, tá doendo, aí você passa um curativo, tá, no dia seguinte toma outra martelada. Quer dizer, você fica realimentando uma situação, você nunca cura, você passa um remedinho lá, ou seja, você vai na terapia, que é para resolver, mas quando ela volta para um ambiente adoentado, talvez por um chefe maligno, aí ela vai sofrer outra vez, aí você vai ter trabalho, porque quando ela volta, ela já tomou a segunda martelada no dedo. Quer dizer, adorei sua ela metáfora. tem que romper. Adorei sua metáfora, e é uma metáfora que eu adoro usar. Se você me permite, eu vou até colocar uma metáfora em cima da metáfora. Claro. Que é o seguinte, as pessoas chegam lá e falam, vai resolver? Vai curar? Eu gosto dessa pergunta, porque eu tenho argumento de suporte para dizer, vai. Mas eu digo, quanto você quer? Onde eu quero falar da metáfora? Uma adaga no peito, quando você começa a mexer na ferida que ela provocou ao redor, ela vai ficando ali, ela vai causando menos incômodo. Você está tratando aquela adaga ali. Mas ela está aqui. Tá aqui. Aí você volta, deixa eu botar mais um remedinho aqui nessa adaga para ver se ela para de me incomodar. E você vai fazendo isso de maneira recorrente. Eu falo o seguinte, vamos puxar essa adaga daí? Uhum. A pessoa puxar, sim, vai doer muito, mas vai curar. Porque quando a adaga sai, fica a abertura, não fica? Mas vai ficar um processo de cura ali, vai fechar, vai virar uma cicatriz. Lembra que eu te falei que a gente não tira a memória? Uhum. Pois é uma cicatriz. Ela olha, você olha para ela, mas ela não te incomoda mais. Ela só tá cicatriz, mas não o incômodo da adaga. É mais ou menos assim. Então não adianta você ficar indo para terapia para fazer o quê? Paliativo. Encara logo a sombra. Enfrenta logo essa dor. Eu garanto que do outro lado a luz te espera. Tá lá do outro lado. As empresas, por obrigação legal, elas têm CIPA, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa norma que foi implantada e começa a ser fiscalizada nas empresas, que exige delas cuidado, um olhar atento à situação emocional, elas seriam abarcadas pelas CIPAs ou não? Eu estive em uma conversa interessante com uma profissional da segurança do trabalho, falando justamente isso para mim. Ela falou assim, olha, o desenvolvimento do seu trabalho vai ser extremamente importante. Que não é, fala dela, que não é porque o acidente não é físico que ele não prejudica. Às vezes prejudica até mais, porque o emocional pode ter conduzido aquele acidente. Então, o funcionário, o operário, que está pendurado a metros assim, de altura, tentando organizar um pequeno reparo num edifício. Se ele não está bem com a esposa, se o emocional dele está abalado, o que ele pode ofertar naquele momento? Ele não pode ofertar nada, porque ele está tão cego pelo impulso emocional que ele pode até cometer um erro ali e trazer o acidente. Então se enquadra perfeitamente. Até porque você vai precaver a situação. Se o cara está emocionalmente equilibrado, se o cara está tranquilo, se ele volta para casa, aquela situação emocional já não o abarca. Ele está bem. A casa dele é o local de descanso. Ele vai dar um trabalho para o empresário? Nenhum. Ele vai trabalhar feliz. Ele tem equilíbrio emocional. Ele está disposto. Ele está resolvido. Aquilo não é mais paliativo. Ele tirou o incômodo do campo dele. A lembrança está ali, mas ela não me domina mais. Olha que incrível você ter um funcionário reprocessado. Ele não vai te dar trabalho. E outra, pelo custo, é mais baixo. Eu não vou ficar pagando 2,
3, 4 anos de terapeuta para o meu funcionário. Ele vai ser reprocessado. Em 4 meses ele está novo em folha, dependendo da situação. É uma terapia mais rápida, né? Ela é breve. Ela é bem considerada como breve. É claro que eu não vou determinar para a pessoa, olha, o seu tempo é tal. Não. Porque o inconsciente, ele vai trazer, o inconsciente é de cada um. Ele vai trazer uma informação muito individual. Então, talvez eu possa demorar, entre aspas, um pouquinho mais de tempo em cada pessoa. Mas registrado hoje, pelos mais de 15 mil reprocessados citados pelo criador, a mais demorada foi 2, 3 anos, que foi um caso extremamente grave. Fora isso, não. Fora isso, você tem 8 meses. Eu passei alta, eu dei alta para uma menina, foi muito bonita a alta dela. Ela falou, não imaginei que isso era possível. Pois é possível. A mãe me procurou. Você me ajuda? Eu falei, depende. Aí ela, como assim depende? Não atinge tudo? Eu disse, 98% dos casos. Qual é o caso dela? Ela está com tendência suicida, ela está depressiva, ela está isso, ela tá... Traz ela aqui. 18 sessões. Hoje ela está noiva. Vai casar, voltou à vontade de viver. O caso específico dela. Né? Então a pessoa não pode se basear, não, então a minha vai durar 2, a minha vai durar 3. Você não faz uma reforma na vida, você trata um problema que a pessoa lhe trouxe para ser resolvido. É aí que está. Ela traz o problema dela era a questão da tendência suicida, ela já tinha tentado umas 2 vezes, e aí é que está a questão. Eu reprocessando a vida toda, eu vou descobrir onde está o problema. Porque como tem muita gaveta no inconsciente, e ele trabalha por uma espécie de empilhamento, é como se você entrasse num arquivo que você não sabe até onde ele vai dar, certo? Então, eu vou encontrar em um desses arquivos a situação. Olha lá onde está a situação. Por isso, o reprocessamento garante, ele garante que passando por toda a jornada da vida, ele vai fazer uma limpeza real em tudo. Se é para reprocessar, vamos reprocessar de vez. Né? Vamos tirar tudo logo. Para que ficar indo e voltando? Né? Eu tenho mais o que fazer. Então, eu preciso que você vá viver. Eu preciso que, se você encontrou sua luz, meu amigo, vá viver. Sabe? Você não tem que ficar aqui voltando para ficar, não, mas agora eu tô com outra questão. Mas agora. Aí não, se você passa do 0 aos 30, por exemplo, reprocessou total, tirou foi tudo, apareceu foi coisa, eu quero mais é viver agora. É simplesmente assim que funciona. A frase é: a simplicidade é a sofisticação. Exatamente. A Patrícia, ela tem o Instagram dela, que é patricianeri.trg, que é terapia de reprocessamento generativo. Esse do Instagram dela. A sua clínica, qual? Eu tenho certeza que quem acompanhou ficou ouvindo aí, que se interessou muito. É 62. 62 99177 9. Eu faço tudo assim, eu tenho que fazer um reprocessamento. Eu boto o 9 primeiro sozinho. Será muito bem-vindo, Cassim. Você vai sair renovado. Bom, o 9 está colocado aqui. 177 177 4559 59. Nesse fala diretamente comigo. Ah, é? Isso. Legal. Tá vendo? Vou deixar na tela depois. Para quem quiser ligar, saber mais, né? O papo é muito bom, a gente vai longe, né? Eu vou expondo toda a minha ignorância e as minhas curiosidades, e nós vamos andando à noite. Mas tem um momento da música do Vinícius, né? Tem sempre a chegada e tem sempre a partida, porque não há nada. Não é? Então é isso. Então teve um começo, nós temos que botar um ponto final, uma reticência. Podemos voltar com isso outras vezes. Foi um enorme prazer conversar com você, Patrícia. Cassim, o prazer foi meu. Estou à disposição para mostrar ainda muito mais maravilhas que o reprocessamento pode fazer em uma vida. Que legal. Reformar vidas é muito bom. Com toda certeza. É um prazer enorme. Obrigado a Doris por tê-la trazido aqui. E a você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude a gente a produzir conteúdo. E até o próximo Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.